Boa tarde, pessoal. Bom dia, ou quem sabe até mesmo boa noite. Bom, hoje nós daremos continuidade aos modelos atômicos. E hoje iremos falar do modelo atômico de Bohr e do modelo atômico de Summerfield, dois grandes contribuidores para o entendimento da estrutura da matéria. Ok? Bom, dando continuidade à nossa fala, nós temos que relembrar aí, né, a nossa pequena evolução. E a gente começa com os modelos de quem? Demócrito, Dalton, Thomson e Rutherford. Esses modelos tiveram que ser, digamos assim, alterados em virtude de surgimento, tá, de questionamentos no qual esses modelos não conseguiam o quê? Explicar. E aí então nós temos o modelo atômico de Bohr. O interessante é que o modelo atômico de Bohr, gente, ele baseia-se no modelo atômico de Rutherford. Relembrando, um grande problema do modelo atômico de Rutherford, que era provido de um núcleo com carga positiva e de uma eletrosfera provida de carga negativa, era não saber explicar por que os elétrons girando ao redor do núcleo não entrariam em colapso, né, com a região central do átomo, núcleo. Então eles não sabiam explicar por que isso não acontecia. Quem veio a solucionar essa situação foi quem? O nosso amigo Niels Bohr. Só de curiosidade para vocês, né? O Niels Bohr ele foi goleiro da seleção dinamarquesa, tá? E o Bohr também ele foi patrocinado por um bom tempo por uma cervejaria chamada Carlsberg. Essa cervejaria contribuiu muito para o nosso entendimento íntimo. Ou seja, a cervejaria criou o famoso Instituto Bohr. Ele existe até hoje. É um instituto de ponta na área de física, de química, tá? Ou da famosa mecânica quântica. Bom, e nós temos também o modelo de Summerfield, que entra dentro do modelo atômico que atual. Só que não é só Summerfield, existe na verdade um hall de pessoas aí que colaboraram para essa evolução do entendimento da estrutura atômica, que nós veremos num momento mais oportuno. Mas hoje é Bohr e Summerfield, ok? Dando continuidade, nós temos aqui o modelo atômico de Rutherford-Bohr. Aí está a foto do Niels Bohr, o dinamarquês, goleiro da seleção dinamarquesa, né? Mas também, na verdade, um físico e químico teórico de mão cheia. Diz a história que quando Bohr, né, saiu da Dinamarca em direção à Inglaterra para estudar na Inglaterra, né, no trajeto ele aprendeu a falar inglês lendo um livro. Então nota-se aí então a inteligência desse menino. Mas o que o Bohr contribuiu para o entendimento da estrutura atômica? Bom, o Bohr, gente, como falei mencionei anteriormente a vocês, ele utiliza-se da ideia de Rutherford. Mas o que o Bohr incrementa? Ele incrementa o seguinte: os elétrons não estão em qualquer lugar da eletrosfera. Os elétrons encontram-se em órbitas circulares, no qual essas órbitas apresentarão níveis de energia quantizados. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que a cada órbita, a cada quantização, você tem um determinado conteúdo de energia. Isso quer dizer que órbitas diferentes apresentam conteúdos de energia diferentes. Tá ok? Bom, outra informação que nós temos é o seguinte: o modelo atômico de Niels Bohr, ou simplesmente Bohr, ou se você preferir Bohr, Rutherford, Rutherford, Bohr, ele nos auxilia a explicar essas figuras que estão aqui no fundo. O que nos chama a atenção nessa figura? A luz. Então, os fogos de artifícios, né, as nossas lâmpadas dos postes de iluminação ou os letreiros luminosos, né, o seu funcionamento, não. A explicação para a luminosidade criada deve-se ao entendimento colocado por Niels Bohr. Mas vejam o seguinte: o que o Niels Bohr propõe? O Niels Bohr, gente, propõe o seguinte: não é órbitas circulares? Então, o Bohr estabelece de forma análoga às órbitas a palavra camada. Então, Bohr acredita que na eletrosfera do átomo existem camadas eletrônicas, ou seja, camadas onde comportam os elétrons. E essas camadas são quantizadas e elas estão dispostas numa ordem crescente de energia. Ou seja, a camada K mais próxima ao núcleo, ela apresenta um menor conteúdo de energia, enquanto a camada Q, que está mais distante do núcleo, apresenta maior conteúdo de energia. Uma situação interessante para você é a seguinte: no meu desenho colocado aí, as órbitas estão com o mesmo espaçamento entre uma e outra, ou seja, uma camada em relação à outra está com o mesmo espaçamento, mas na verdade isso não é correto. Só que para desenhar isso fica complexo. Mas o que você pode dizer com o distanciamento das órbitas ou das camadas em relação ao núcleo?
de acordo com que as camadas vão se distanciando do núcleo, a distância entre elas vai ficando menor. Tá ok? Bom, e aí um detalhe interessante é o seguinte, como mencionei, as camadas são quantizadas, ou seja, cada uma delas apresenta um dado nível de energia. E estabeleceu-se que a camada K, que é a primeira camada, né, ela apresenta um total de 2 elétrons. A camada L, 8, a camada M, 18, a camada N, 32, a camada O, 32, a camada P, 18 e a camada Q, 8. Bom, muito cuidado com o seguinte. O nosso amigo Bohr, na verdade, usou a palavra camada, mas a camada é um termo vulgar. O termo que ele utilizou de forma correta é níveis de energia. Então, as camadas eletrônicas equivalem a níveis de energia. Então, como vocês são crescidinhos, não vamos empregar mais o termo camada, mas sim nível. Tá? Então, camada de energia, camada eletrônica é equivalente ao quê? Nível de energia em termos mais atuais. Mas qual é os números adotados aos níveis de energia? Se você já fez a leitura acima, as camadas equivalem a números inteiros. Então a camada K, por ser a primeira camada, se colocou como sendo o nível 1. A camada L o nível 2, a camada M o nível 3, a camada N o nível 4, aí por diante. Ou seja, existem mais camadas do que as propostas aqui? A princípio não. Mas por que a fala a princípio não? É porque hoje, pessoal, nós não temos átomos que venha a ter mais de 7 camadas eletrônicas, ok? Só para quem estiver bom na matemática, se você somar o número de elétrons que estão previstos nessas camadas, o total de elétrons encontrados são 118. E se você lembrar aí de algumas falas, o número de elétrons tem que ser igual ao número de prótons, que é aquela proposição feita lá por Thomson, né? Igualdade de cargas. Então, se você tem 118 elétrons, nós já temos, digamos assim, 118 prótons. E pela tabela periódica, nós não temos nenhum átomo com número de prótons superior a 118. Por isso, essa quantidade de elétrons proposta para as camadas ou para os níveis de energia. Tá ok? Bom, aí agora nascem os famosos postulados de Bohr. O que são os postulados de Bohr? É a tentativa de explicar o porquê que os elétrons, ao orbitarem ao redor do núcleo, não perdem energia. E aí ele fala o seguinte, só adiantando para vocês, não perde porque não pode. Na verdade, gente, é uma resposta assim muito louca. Mas o Bohr era um físico extremamente teórico. Então, algumas das suas afirmações, é claro que tem um embasamento teórico muito complexo, que no momento, inclusive a nível de ensino médio, não é explorado. Mas os postulados de Bohr acabam ficando restritos a essas situações agora. Primeira, o elétron descreve órbitas circulares ao redor do núcleo, sem emitir e sem absorver energia. Então quer dizer que o elétron estando em uma dessas camadas, o seu conteúdo de energia ele é fixo, ele é constante, não se altera, tá ok? Bom, segundo postulado, o nível de energia, né, ele é um múltiplo de um quanto energético, ou significa dizer que os níveis são quânticos. Traduzindo esse segundo postulado, de uma forma muito simples, cada nível apresenta um dado nível de energia, uma dada quantidade de energia. E essa quantidade ela é medida pelo que chamamos de fóton, ou seja, uma quantidade de energia. Inclusive, uma das primeiras pessoas a introduzir essa palavra quantum, ou seja, quantidade de energia, é o Max Planck. Nós veremos algumas equações ou uma equação em específico do Planck, ok? Bom, terceiro postulado. Esse talvez é o mais importante, o mais cobrado e inclusive caiu no Enem do ano passado. E o que é o terceiro postulado? O terceiro postulado fala o seguinte, o elétron, para ele mudar de camada, ou melhor, não é, mudar de nível, é necessário que ele absorva energia. Então, quando um elétron em um dado nível eletrônico absorve energia, este elétron tende a saltar para um nível mais externo. Por que ele vai para o mais externo ao ganhar energia? Como os mais externos são mais energéticos, ele ao ganhar energia, ele deverá saltar para o nível mais externo para ficar com este excesso de energia ganho. Essa energia, gente, ganhada pode ser simplesmente a excitação, como por exemplo, você adicionar o material ao fogo, ok? Bom, aí agora vem o seguinte, só que detalhe importante agora, tudo na natureza tende a ficar no nível mais baixo de energia.
Então, quando esse elétron salta para nível mais externo por ganhar energia, ele tenderá naturalmente a retornar para o nível mais interno. Só que como o mais interno é menos energético, ele deverá perder o excesso de energia. É aí então que nasce, né, a magia da luz provocada por alguns materiais. Esse excesso de energia perdido, ele é perdido na forma de ondas eletromagnéticas. Em alguns casos, essa onda eletromagnética, ela pode ser o quê? Visível. Consequentemente, então, você acaba enxergando em alguns casos o quê? Luz. E essa luz pode ser de diversas colorações, ok? E por falar em luz, percebam, né? Fiquei mais iluminado. A brincadeira, na verdade, é o seguinte: quando acendemos a luz da nossa casa, né, ou seja, quando apertamos o interruptor, né, do nosso quarto ou de uma sala, a luz se acende. Por que a luz se acende? Pararam para tentar enxergar a resposta a partir do modelo de Bohr? Então eu posso dizer a vocês com bastante tranquilidade o seguinte: como os elétrons estão ali estacionados, estão no estado fundamental, sem ganhar ou perder energia, está todo mundo lindinho e maravilhoso na sua órbita, na sua camada, no seu nível de energia. Porém, quando apertamos o interruptor, nós fechamos o circuito, então nós deixamos passar energia elétrica. E essa energia elétrica acaba sendo o famoso fóton, ou seja, você fornece um pacote de energia ao átomo, aí o átomo provoca um salto quântico. O que é o salto quântico? É fazer com que o elétron salte de uma órbita mais interna para uma órbita mais externa. E aí, no que ele salta para a órbita mais externa, ele fica lá tranquilo. Mas ele tenderá a voltar a uma órbita mais interna, não necessariamente voltando para a mesma órbita. Ele deverá voltar para uma órbita mais interna. E aí, no que ele retorna para a mais interna, ele está mais carregado, ele está mais energético. Então, ele deverá perder uma diferença de energia, para que ele possa ficar no nível mais interno, que apresenta menor conteúdo de energia. E aí, essa energia perdida é a famosa o quê? Luz. Isso é claro pensando em lâmpadas. Tá? Existem mecanismos onde ocorre a emissão de ondas eletromagnéticas, mas no qual ela não está no nosso espectro de visibilidade. Tá ok? Bom, dando continuidade à nossa aula, nós vamos partir agora aqui para a exemplificação do que eu acabei de falar a vocês. Veja mais ao centro, por favor. Nós temos ali o núcleo, né? E ao redor nós temos o quê? 3 níveis de energia, 3 camadas eletrônicas. Bom, e o que vai acontecer agora aqui? Vai acontecer o seguinte: vai acontecer que um determinado conteúdo de energia é fornecido ao átomo, certo? Então o elétron salta de uma órbita mais interna, ó, tô fazendo um pontinho azulzinho para vocês aqui, para uma órbita o quê? Mais externa, ok? E quando esse elétron tende a voltar para uma órbita mais interna, aí detalhe importante, não necessariamente ele retornará para a sua órbita de origem. Perceba, gente, aqui pelo desenho, que ele pode voltar tanto para a segunda órbita quanto para a terceira. E aí, então, é que vem algo interessante para nós. A diferença, né, a diferença de energia que ocorre aqui é a energia emitida para o meio, que pode ser na forma de luz visível ou não. E aí que vem o seguinte: esse pacote, esse fóton, ele é calculado pela fórmula E igual HF, onde E é a energia, o H é o comprimento de onda e F é a frequência. Em termos de cálculo da energia, pessoal, esses dados têm que ser fornecidos a vocês. Vocês não têm como memorizar, né, os diversos comprimentos de onda e, consequentemente, também quem? Frequências, ok? Então, a fórmula é uma situação mais light para podermos aplicar. Na química, é muito raro o uso dessa fórmula. Talvez vocês vejam ela com mais frequência na física. Para nós aqui, o mais importante é o postulado teóricozinho para nós aqui, não a questão prática, digamos assim, né, da fórmula aqui em questão. Tá bom? Bom, aí agora veja só. Aqui nós temos o que então? No retorno do elétron do nível mais externo para o mais interno, tem-se o que então? A perda de energia. Bom, e aí é que vem então. Como calcular o quanto de energia se perde? Aqui você pode estar aplicando de uma forma bem tranquila. ΔE, variação de energia, é igual à energia final que ele
veio a ficar, menos energia o quê? Inicial. Então, a inicial é a energia que ele se encontrava naquele momento antes de ganhar energia. Após ganhar energia, ele passou a ter energia o quê então? Final. Xande, mas quanto que ele ganhou de energia? Gente, aí depende do grau de excitação. E esse grau de excitação é uma situação mais complicada de dizermos o quanto é de energia. Por isso é que a gente acaba, às vezes, em algum momento, o quê? Aplicando essa fórmula. Porque aí você consegue, então, determinar o quanto de energia. Mas para nós, o que é suficiente no momento é entender que esta variação de energia será para nós o que, gente? A energia liberada pelo átomo. Tá ok? Bom, aqui então agora vamos ao seguinte. Nós temos aqui uma situação bem interessante que você pode até fazer em casa aí, mas só cuidado com o papai e mamãe não ficar bravo com você se você for fazer aí de forma meio desprevenida. Como assim? Nós poderíamos fazer o famoso teste da chama. Bom, mas o que consiste o teste da chama? Antes, vamos relembrar aqui a seguinte situação. Aqui nós temos um modelo, né, nuclear, onde você tem aqui no centro o núcleo, tá? E nós temos o que? Ao redor, girando quem? Os elétrons, ok? Bom, essa bolinha verde, na verdade, é o seu pacote de energia, é o seu fóton. Então, quando o átomo recebe um fóton, né, o seu elétron, aqui representado pela bolinha amarela, salta para um nível mais externo, certo? E aí esse elétron, naturalmente, tende a perder um certo pacote de energia, no qual ele estará retornando para um nível mais interno. Então, aqui nessa figura 1, o meu intuito é mostrar a vocês o quê? A absorção de energia e a emissão de energia. Então, o átomo ganha energia, o elétron salta para nível mais externo e depois retorna para o mais interno. E ao retornar para o mais interno, ele perde esse fóton, ele perde esse pacote de energia. Ok? Bom, e onde é que vai entrar o teste da chama agora para vocês? Aqui nós temos algumas situações bem interessantes, né, que é o teste da chama com sódio, com potássio, com estrôncio e com bário. É claro, gente, que você não vai encontrar potássio, estrôncio e bário naturalmente na sua casa, mas o sódio você vai encontrar. E nós poderemos fazer um teste com o sódio. E como é que é feito esse teste com o sódio? Anota aí se você quiser fazer esse teste e fazer a experimentação. O teste consiste no seguinte: você vai pegar um pequeno copo, tá? Vai colocar uma pequena porção de água e vai dissolver sal de cozinha na água. Uma vez dissolvido o sal de cozinha, até aí sem problema, sem auxílio do papai e da mamãe, você pedirá para o seu papai ou para a sua mamãe, né, ligar o fogão, ou seja, deixar ali o gás de cozinha queimar. E aí você vai molhar a mão com essa água salgada e vai borrifar a água salgada na chama. Na hora que você fizer isso, você vai perceber que a chama, que tem uma coloração azul, passará a ficar amarelada. E por que isso acontece? Porque os átomos de sódio presentes no sal de cozinha ficarão excitados pela chama do fogão. E o que acontece então? Aí acontece que os elétrons do sódio saltarão de um nível mais interno para um nível mais externo. Só que esses elétrons tenderão a voltar para o nível mais interno. Só que para eles voltarem para o nível mais interno, eles deverão perder uma certa quantidade de energia. E essa energia perdida será na forma de ondas eletromagnéticas, no qual essas ondas elas estão dentro do espectro visível, nos dando a coloração o quê? Amarela. Ok? Aí está a explicação, então, por exemplo, quando fazemos um almoço ou algum alimento, no qual borrifa-se, ou no qual a água espirra para fora da panela, e entrando em contato com a chama fica levemente amarelada. Isso se deve à excitação dos átomos de sódio. Se você tiver em casa potássio, vai dar essa coloração violácea. Se você tiver o estrôncio, lhe dará a cor avermelhada. Ou se tivermos o bário, a cor esverdeada. Mas, detalhe, muito pouco provável que são sais, alguns deles aí, tóxicos. Então, você não vai conseguir comprá-los. Ok? Bom, neste desenho agora aqui, nós temos uma demonstração de quais são as colorações obtidas em virtude da transição eletrônica para um elétron qualquer. Bom, então veja só o seguinte, aqui nós temos ao centro o núcleo de carga positiva e nós temos elétrons que estão o quê? Na eletrosfera. O que aconteceu aqui? O elétron foi excitado. Então aqui você tem, perceba, 4 comprimentos de onda, tem 4 linhas, né? 4
comprimentos de onda coloridos. O que essas cores estão indicando para nós? Está indicando o seguinte, que se um elétron saltar do nível 5 para o nível 2, ele nos dará um comprimento de onda no qual a coloração é aí para vocês o quê? Meio rósea, meio violácea, tá ok? Se você tiver um elétron que está aqui no quarto nível e ele vir para o segundo nível, ele nos dará um espectro no qual a coloração obtida é azul. Se um átomo tiver um elétron no terceiro nível e vir, perdão, né, no terceiro nível e vir para o segundo, ele nos dará uma coloração verde. E se por acaso, né, ele estiver aqui, ó, no segundo, no terceiro no caso, e vindo para o segundo, ele nos dará uma coloração o quê? Vermelha. Ao lado aqui, nós temos os comprimentos de onda que se obtém por essa transição eletrônica. Xande, eu tenho que decorar essas cores e também decorar os comprimentos de ondas? Não. O intuito dessa figura é mostrar a vocês que, dependendo da transição que o elétron faz, ele vai nos emitir ondas ou comprimento de ondas com colorações diferentes. Tá ok? Bom, aí agora vem uma notícia para vocês que é triste, mas algumas pessoas é que vieram para colaborar com o Bohr. Tudo que eu falei a vocês, gente, ele é muito certo somente se usarmos como referência o átomo de hidrogênio. Por que o átomo de hidrogênio? Como ficou somente sendo certo para ele? É porque o hidrogênio tem apenas um elétron. Então a sua transição eletrônica é mais previsível. Se você pegar átomos com um número atômico de maior número, por exemplo, 20, consequentemente ele tem 20 elétrons, essa transição eletrônica torna-se mais complexa. Aí o modelo de Bohr acaba tendo falhas. Tá ok? Mas, de uma forma geral, tá? Toda a luminosidade provocada por materiais condensitados tem como referência básica o modelo atômico de Bohr. Tá ok? Nós vamos ter aqui o modelo atômico de Summerfield. O modelo de Summerfield ele veio para incrementar o modelo atômico de Bohr. E onde é que está o incremento base do modelo de Summerfield ao modelo de Bohr? Detalhe, modelo de Bohr, núcleo carregado positivamente, com elétrons orbitando, né? Ou seja, em órbitas circulares, dispostos em camadas eletrônicas. O que o Summerfield acrescenta? Summerfield acrescenta que os elétrons não estão em órbitas circulares, como afirmado por Bohr. Mas os elétrons, além de estarem em órbitas circulares, eles também estão em órbita que? Elíptica. Olha só o desenho. Então, além dos elétrons poderem estar orbitando em órbitas circulares, eles também poderiam estar em órbitas elípticas. E o interessante é que o Summerfield consegue enxergar, através dos níveis ou das camadas eletrônicas, regiões menores. E a essas regiões que estão presentes dentro dos níveis ou dentro das camadas, ele a chamou de subcamadas ou a chamou de subníveis. E quantos subníveis são permitidos? Gente, não há um limite, mas para as camadas eletrônicas conhecidas ou para os níveis eletrônicos conhecidos, os nossos subníveis permitidos são 4. Existe mais, Xande? Existe. Existem vários outros. Mas quem são esses 4 subníveis nós iremos dar ênfase? São os subníveis S, P, D e F. Pra você não esquecer deles, São Paulo, Distrito Federal. O interessante é que essas letras surgiram, na verdade, em homenagem a algumas situações estudadas na época. Então, o S nasceu de Sharp, o P de principal, o D de diffuse e o F de fundamental. Então, essas letras são utilizadas para representar os subníveis, ou seja, regiões que estão presentes dentro de cada nível eletrônico. Ok? Bom, aí é o seguinte. Como as camadas comportam também um certo número de elétrons, as subcamadas, ou melhor, gente, como os níveis eletrônicos comportam um certo dado nível de energia, os subníveis também comportam um dado número de elétrons. E quais são essas quantidades? Anotem aí, por favor, que isso é importante. No subnível S, nós podemos ter um máximo de 2 elétrons. No subnível P, um máximo de 6. No subnível D, um máximo de 10. E no subnível F, um máximo de 14 elétrons. Ou seja, o subnível F pode comportar qualquer número de elétrons compreendidos entre 1 e 14, e não 17, perdão. O subnível D pode comportar de 1 até 10 elétrons, o P de 1 a 6 e o S de 1 até 2.
Detalhe importante, os subníveis também, gente, eles apresentam conteúdos de energias diferenciados. O S é o menos energético, seguido do P, depois o D e por último, mais energético dentre todos os subníveis, o F. Tá ok? Bom, então agora nós vamos ter o seguinte. Nós vamos ter uma experimentação realizada aí por um moço chamado Goldstein. Esse indivíduo, ou melhor, esse químico aí no caso, ele acaba evidenciando algo muito interessante presente no núcleo do átomo. E o que é que ele consegue enxergar no núcleo do átomo? Ele consegue enxergar cargas positivas. Oxande, mas isso já foi falado anteriormente? Sim. Mas agora, na verdade, ele consegue, identificar realmente a existência de uma estrutura, tá, provida de carga positiva no núcleo do átomo. E essa experiência feita por ele aqui é chamada experiência dos raios canais. Ela é baseada no experimento realizado por Thomson, que é aquele experimento no qual se pegou uma ampola de vidro, né, onde ela é provida de um catodo, região carregada negativamente, e um anodo, carregado positivamente. O que o Goldstein fez? O Goldstein colocou uma pequena placa no catodo. Só que essa placa, né, ela era cheia de buracos. Para quê? Para verificar se nesses buracos havia a passagem ou não de partículas. E por espanto do nosso amigo Goldstein, o que ele percebeu? Que os elétrons deslocavam-se, né, em direção oposta, enquanto que aqui no anodo, né, havia o que no caso? Aqui no caso em específico, né, na placa do catodo, os elétrons, né, deslocavam-se para a parte positiva, mas perceba que aqui, posterior ao catodo, havia um fluxo de partículas carregadas positivamente. E ele percebeu que essas partículas carregadas positivamente eram muito mais pesadas do que as partículas carregadas negativamente. E ele percebeu que a massa dessas partículas eram muito semelhantes à massa do hidrogênio. Como o hidrogênio é o primeiro átomo, então ele devido à palavra próton. E aí então, no caso de proto, de primeiro. É aí então que nasceu o termo que? Próton. Então, próton nasceu em virtude, né, da experimentação de Goldstein, onde ele utilizou uma pequena placa com buraquinhos, onde permitiu que a passagem de partículas. E as partículas que passavam em relação ao catodo eram providas de carga positiva. Ok? E também aí nascem as famosas partículas neutras propostas por James Chadwick. Só que no caso, a experimentação feita por Chadwick é uma experimentação totalmente diferente. Não tem envolvimento de catodo, não tem envolvimento de anodo. Mas o que ele faz, na verdade, é uma transmutação. É um fenômeno no qual ele bombardeia átomo de berílio com radiação alfa. Aquela radiação descoberta ou evidenciada por Rutherford. E o que você percebe aqui no caso? Que a radiação alfa, ao colidir com o átomo de berílio, o átomo de berílio se transforma no átomo de carbono. E nisso ocorre a liberação de uma partícula. E aí então o Chadwick, ao fazer o teste com essa partícula emitida, ele consegue enxergar que essa partícula também é pesada, ou seja, provida de muita massa, mas porém desprovida de carga. Por ela ser desprovida de carga, ele apelida então essa partícula do quê? De nêutron. E como essa experimentação envolve, né, o núcleo atômico, então percebe-se que essa partícula originada ela é provida do núcleo do átomo. E aí então nasce, digamos assim, realmente um mundo subatômico, ou seja, nasce um mundo de partículas positivas, negativas e desprovida de carga. Nasce então o próton, né, o nêutron e o elétron que já tinha nascido há um tempinho atrás. O que é interessante? Próton tem carga positiva, nêutron é desprovida de carga e o elétron de carga negativa. Valor relativo. O valor relativo de próton é mais 1. E o valor relativo do elétron é menos 1. Isso quer dizer o quê? Que um próton anula uma carga do elétron. Ou vice-versa, um elétron anula uma carga do próton. Massa relativa é comparar os valores de massa entre as partículas. Próton e nêutron têm valores próximos. Ou seja, o valor relativo deles é 1. Quer dizer que a massa do próton é a massa do nêutron. E vice-versa, o nêutron é a massa do próton.
Já a massa do elétron, gente, perceba a discrepância que há. A massa de um elétron é 1836 vezes menor que a massa de um próton. Ou podemos dizer que a massa de um elétron é 1836 vezes menor, ou, na verdade, me desculpe repetir, né? O próton é 1836 vezes mais pesado do que um elétron. Gente, um detalhezinho finalzinho bem inocente. O valor colocado a vocês é 1836. Tem algumas situações no qual coloca esse valor como sendo um 1840. Isso, na verdade, não inviabiliza a resposta como certa, né, ou como errada. Agora, errado está, por exemplo, se eu disser um valor, por exemplo, 1000 vezes menor ou 1000 vezes maior, né, 500 vezes maior ou 500 vezes maior, aí sim é problema, tá bom? Mas 1836, 1840, sem problemas. Ok? Bom, nós encerramos por hoje. Eu peço a vocês, no caso, para fazer uma leitura, se possível, também da sua apostila, grife aqueles termos ou palavras-chave para você poder, então, montar aí, no caso, o seu esquema de estudo. Tá? Boa semana a vocês, bons estudos e até uma próxima.